TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo aí uma palavra de Deus direcionada ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Nós passamos aí pelo Dia dos Pais, né? Um domingo, eu acredito que você, né, se reuniu em família, tivemos um tempo de excelência. Como é que foi aí o seu Dia dos Pais? Mande para mim uma mensagem aí pelo WhatsApp, meu WhatsApp está aí. Se você quiser mandar uma mensagem, né, falar como foi o seu Dia dos Pais. Queridos, nós, né, estamos aí passando já, né, meio do ano, né, já estamos aí já caminhando para o final do ano. Queridos, como é que o tempo está passando rápido? E eu quero te fazer uma pergunta, como é que você tem administrado o seu tempo? Queridos, tempo é algo precioso, nós não podemos perdê-lo, nós temos que administrar da melhor forma possível, né? E principalmente se você separar, né, um tempo para que possa estar com Deus. Eu tenho falado muito sobre o teu TSD, tempo a sós com Deus. Como é que está o seu TSD? Você tem feito seu TSD? Você tem orado, buscado a presença do Senhor? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se alimentado, né, daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração? Se não, comece a colocar em prática seu TSD. Comece aí com 5 minutos, né, por dia, depois você vai aumentando com o tempo. Ou, não sei, talvez você não tenha esse tempo hábil, mas você pode, né, talvez no percurso, né, até chegar no seu trabalho, dentro do carro, vai falando com Deus, conversa com o Senhor, né, abra o seu coração. Eu tenho esse hábito, né, de estar falando com Deus todo o tempo. E se você passar por mim na rua, ver eu falando sozinho, aparentemente sozinho dentro do carro, eu não estou falando sozinho, eu estou falando com Deus. Queridos, é importante nós termos esse relacionamento, né? Porque Deus, ele é o nosso amigo, Jesus Cristo é o nosso amigo. Então, compartilhe com Ele, né, suas emoções, compartilhe com Ele as suas alegrias, né, as suas adversidades, mas não deixe de falar com o Senhor Jesus. Queridos, hoje eu trouxe uma mensagem e eu quero falar sobre sofrimento. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo um sofrimento? Outras já passaram por um sofrimento. Mas o sofrimento é algo, a dor, né, esse sentimento de angústia, para muitas pessoas até um sentimento de morte. Queridos, nós sabemos que é algo que praticamente é natural do ser humano. Porque quando nós deparamos com situações que nós não conseguimos resolver, situações a qual, né, nós deparamos e muitas vezes nós não buscamos, mas pessoas criam situações que nos envolvem e nos gera sofrimento. Eu quero falar sobre sofrimento hoje. Como é que você está passando? Você está sofrendo? Sofrendo por uma dor física ou talvez sofrendo por uma dor emocional? Mas entenda, Jesus Cristo, Ele é a solução. Eu quero falar um pouco sobre o sofrimento. Você já pegou a sua Bíblia, já pegou seu caderno de anotação, você já pegou seu marca-texto, né, para que possamos estar aqui, não somente lendo a palavra de Deus, mas estudando, refletindo sobre a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos, né, ouvir e buscar aplicar aquilo que nós estamos ouvindo na nossa vida. E principalmente a palavra do Senhor, porque ela é vida. Porque a palavra do Senhor, ela é a resposta, né, para tudo aquilo que nós estamos passando. Então, anote, né, que você possa se alimentar dessa palavra poderosa que traz transformação, traz vida, traz paz. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu separei aqui um texto que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9.
1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Interessante que Pedro ele começa, aqui falando sobre se humilhar, queridos, se humilhar. E esse se humilhar é você reconhecer quem é Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque às vezes nós somos tão dono de si. Às vezes nós estamos numa posição que nós achamos que nós temos a solução para todas as coisas. E nós precisamos, queridos, nos reconhecer, nós precisamos reconhecer que Deus, o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que muda a nossa história. É Ele que abre portas e fecha as portas. É Ele que está no controle da nossa vida, queridos. A própria palavra do Senhor fala que se nós tivermos que temer alguém, que nós devemos temer a Deus, porque é o único que pode nos lançar no inferno. Somente Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos sair, talvez você está num estado muito elevado, você acha que você é o dono de todas as coisas, você pode todas as coisas. Entenda bem, Deus, querido, é o Senhor, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Então, se humilhe, reconheça que o Senhor, Ele é Deus sobre a sua vida. E exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Fala, Deus, é o Senhor que tem a solução, é o Senhor, Pai, que vai resolver essa aflição que está no meu peito. É o Senhor, ó Deus. E quando nós nos colocamos, você pode ter certeza, nessa atitude de humildade diante do Senhor, Ele está ali pronto para te abençoar, para te ajudar, para mudar a sua história. E fala aqui que lance toda a sua ansiedade. Queridos, a ansiedade é o mal do século. Quantas pessoas hoje estão vivendo essa ansiedade? Porque a ansiedade, em alguns casos, é o excesso do futuro. Queridos, o futuro ainda não aconteceu. Existe uma frase que eu tinha um radialista, que quando ainda era criança eu ouvia, ele falava o seguinte, que ontem já era, hoje é o dia, e o amanhã poderá não mais chegar. Isso é uma grande realidade. Queridos, o ontem já era, passou, já passou, não tem como você voltar no passado. O amanhã ainda não existe. Você pode programar, você pode se projetar para o amanhã, para o seu futuro, mas ainda ele não existe. Ainda não está no seu controle, você não tem o controle do amanhã. Então viva o dia de hoje. E se você anda ansioso, se você tem ansiedade, coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, o meu futuro pertence a Ti. Eu sei que é o Senhor, ó Deus, que é o dono do tempo. Então coloque a tua ansiedade na mão do Senhor. E isso também é uma atitude de se humilhar, de reconhecer que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Então aquieta-te o teu coração. Espere em Deus. Aguarde no Senhor. Faça a sua parte, claro. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se é trabalhar, trabalhe. Se é estudar, estude. Se é fazer um curso, faça. Se é fazer uma faculdade, faça. Faça a sua parte. Agora, aquilo que você não conseguir fazer, fique tranquilo, porque Deus, Ele vai conduzir a sua história. É o Senhor que vai mover. É Ele que move montes. É Ele que move situações e circunstâncias a favor dos seus filhos. Você é filho de Deus? Ou você ainda se encontra numa posição de criatura?
Porque filho obedece. Filho reconhece a paternidade. Filho reconhece. Nós passamos a Dia dos Pais, e quantos pais, que eu até conheço alguns, que até reconhecem os filhos como filhos, né? A paternidade, mas os filhos não os reconhecem como pai. Queridos, para que Deus possa ser nosso Pai, Jesus Cristo nosso Pai, nós precisamos reconhecer a paternidade. E como é que nós reconhecemos a paternidade? Quando nós ouvimos e obedecemos, quando nós ouvimos e praticamos. Não adianta você falar, ele é meu pai, mas eu não obedeço. Então você não vai ver o agir de Deus na sua vida, você não vai ver o milagre, você não vai ver as bênçãos. Porque, querido, se você está em estado de desobediência, você vai, cada dia, se afastar de Deus. Cada dia você vai se distanciar da presença do Senhor. Então, reconheça a paternidade. Reconheça quem é o Jesus em sua vida. Reconheça o que Ele pode fazer na sua vida. E coloque todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor, porque Ele vai cuidar de vocês. É o que o versículo fala aqui, ó. Deixa eu ler novamente, versículo 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aliás, não fala nem que vai cuidar, Ele já fala que já tem cuidado. E algumas vezes nós não temos essa percepção. Nós estamos tão enraizados na nossa ansiedade, nós estamos tão desesperados que nós não observamos o cuidado de Deus. Mas Ele já tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado dos seus negócios. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele hoje, Ele tem te direcionado. Talvez você não está conseguindo ouvir ou você não está conseguindo discernir. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo num tempo de muitas vozes, muitos barulhos. Nós temos hoje muitas informações, mas fique com aquela que Deus está te dando. Ouça o Senhor. Por isso a importância, né, de ler a palavra, de ter esse relacionamento com Cristo. É importante você, né, estar mais próximo do Senhor, ter essa percepção da voz de Deus. Então, lance suas ansiedades. No versículo 8 fala, sejam sóbrios e vigiem. É interessante, né? Que a palavra, a Bíblia, ela fala que antes de nós orarmos, nós precisamos vigiar. Queridos, a vigilância, né? Nós precisamos estar atentos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Nós precisamos estar atentos, né, com aquilo que nós temos feito. Por quê? Porque eu tenho observado que há muitas pessoas que têm buscado lutas, estão passando por sofrimentos. Por quê? Porque um dia fizeram a escolha errada. Não vigiaram, não ouviram, queridos. Na multidão de conselhos há sabedoria. E quantas pessoas eu vejo hoje que estão passando aí por um sofrimento terrível. E até vêm buscar ajuda, mas às vezes nós não temos como ajudar, porque são situações que o que nós podemos fazer é orar. É orar. Mas por quê? Porque fez escolhas erradas. Porque não vigiou. Porque não, né, foi sóbrio. Ou seja, né, porque às vezes nós deixamos ser embriagados por divertimento, por prazeres. Somos embriagados por paixões. Né? Nós estamos como aquela pessoa que bebe, fica embriagado, fazendo uma porção de besteira, falando que não deve. E o Senhor, Ele te chama nesse dia a você estar sóbrio, queridos. Esteja sóbrio, com entendimento, com sabedoria. Se você não tem sabedoria, busca do Senhor. Fala, Senhor, me dê sabedoria. Fala com Deus. Mas esteja sóbrio, vigilante. Entenda, né, que o inimigo, aqui é próprio versículo, né, que fala que o inimigo da nossa alma, ele anda ao nosso redor como leão, querendo nos tragar. Por que ele anda ao nosso redor como leão? Porque
somos nós que abrimos a porta para que ele entre. Somos nós que damos as ferramentas para ele trabalhar, para destruir a nossa vida. Sim, a Bíblia fala que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelo nosso desejo carnal. Nós somos tentados por algo que já existe dentro de nós, que foi produzido, talvez, por um pensamento, por um desejo que nasce, porque é assim que acontece. Né? Você vê que nós acordamos, trabalhamos, interagimos durante o dia e de repente vem um pensamento, e às vezes até mesmo um pensamento ruim. E você nem sabe de onde veio aquele pensamento, mas às vezes você começa a alimentar aquele pensamento e as suas atitudes faz com que abram portas no mundo espiritual, para que o inimigo da nossa alma ele entre e ele destrua a sua vida. Então, esteja vigilante, esteja sóbrio, cuidado, cuidado, cuidado com as amizades, cuidado com as informações, cuidado com as sugestões, cuidado com as pessoas, né, do meio a qual você vive, porque para te levantar são poucas, mas para te afundar são muitas. Você vê que quando nós escolhemos tomar o caminho correto, quando nós escolhemos trilhar o caminho correto, aquelas pessoas que antes eram nossos amigos, eles tentam de todas as formas nos puxar para aquele caminho errado, para o caminho mau. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que parou de beber e automaticamente aqueles que bebiam com ele, né, eram os amigos que ele tinha, tentaram de todas as formas fazer ele retornar para beber. Ofereceram bebida, chamaram para ir para festas, mas ele estava com a sua convicção muito forte em Cristo Jesus. Ele tem a certeza da salvação e ele não vou retroceder. Queridos, isso é fantástico. Olha o que Jesus faz na vida do ser humano. Ele fala, não vou retroceder. Por quê? Porque eu não quero viver aquela vida que eu vivia. Eu não vou retroceder porque eu não quero passar por tudo aquilo que eu passei. Eu quero algo novo. Queridos, deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida e fazer algo novo. É o que o Senhor quer. É só isso. Deus, ele quer transformar a sua vida. Mas voltando ao texto aqui, fala que nós precisamos resistir e permanecer firmes. Interessante, né? Lutas todos nós passamos. Sofrimento todos nós passamos. E aqui o próprio versículo 9 diz, né, que muitos irmãos estão passando pelo mesmo sofrimento. Pedro, ele fala que muitos irmãos estão passando pelo sofrimento. E o próprio Cristo, lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala, e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Queridos, no mundo nós vamos ter aflições. Para alguns hoje talvez está passando por um momento bom, alegre, feliz, porém, entenda, pode chegar o dia mau, pode chegar o momento de sofrimento, pode chegar aquele momento de dor, momento de tristeza, momento de desânimo, momento de você até mesmo querer retroceder. Pode acontecer, porque isso algumas vezes já aconteceu comigo. Bate uma tristeza no coração quando isso acontece. Eu até falo às vezes para minha esposa, falo, ó, eu fui atingido. Um dardo inflamado do maligno atravessou o escudo da fé e me atingiu, porque eu não estou bem. Ora por mim. Eu peço a minha esposa para orar por mim. Porque às vezes eu estava tão bem e de repente eu me fico mal, fico triste, fico desanimado, mas eu já tenho aprendido que isso vai passar. E passa. É um momento, é um período de tempo. E você precisa ter algumas ferramentas para você aprender a passar por esses momentos. E às vezes ela chega para mim, como é que você está? Eu falo, ó, ainda estou, né, no meu sangue, o veneno ainda está aqui dentro de mim. Porque me atingiu, é como uma mordida de cobra, né?
A cobra vem, morde, você sente a dor, mas o veneno fica circulando no seu sangue. E fica aquele processo, né, dos seus anticorpos para impedir com que aquele veneno te mate. E espiritualmente não é diferente, queridos. Nós precisamos entender que o inimigo, ele todo o tempo, ele está lançando dardos inflamados. Todo o tempo, ele está lançando palavras para que possa nos destruir, para que venha nos entristecer, que venha nos desanimar, situações que acontecem, pessoas que nos decepcionam. Mas o que nós precisamos fazer? E nós vamos estar descobrindo isso aqui, nesse texto a qual nós lemos. Por quê? Porque Pedro, ele separa aqui duas atitudes muito importantes que todos nós precisamos ter. E a primeira atitude é resistir. Sim, resistir, queridos. A segunda atitude, permanecer firmes na fé. Então, primeira atitude, resistir. E a segunda, permanecer firme na fé. E esse resistir, querido, você só consegue resistir quando você está em Cristo. Porque não é fácil. Eu lembro que eu e um grupo de amigos fomos fazer uma pescaria em alto mar. Saímos pela manhã, um dia lindo, maravilhoso, quando deu 3 horas da tarde. Veio um vento sudoeste, começou a balançar o barco e a água começou a entrar dentro do barco, as ondas muito altas e levava o barco em todas as direções. Quando o capitão do barco foi ligar o barco, não funcionou. E nós passamos por aquele momento de grande dificuldade, alguns ali pensando que iriam até morrer. Mas o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu estou firme no Senhor, eu creio na tal palavra. Automaticamente, quando eu vi que até mesmo o capitão do barco não estava sem ação, não sabia o que fazer, eu peguei os coletes, coloquei um em mim, coloquei um no meu filho, estava comigo, coloquei nos demais amigos que estavam no barco, não tinha colete para todas as pessoas, mas tinha boia. Eu falei, segura a boia, que é o que tem, e vamos aguardar. E depois de muito tempo, veio um socorro, um outro barco maior e nos rebocou. Então, queridos, o que eu fiz naquele momento? Resistir. Então, não se entregue. Não permita que as circunstâncias te paralisem. Não permita, que as lutas façam você desanimar e retroceder. Não. Queridos, enquanto houver vida, há esperança. Entenda isso. Então não permita, mas pastor, eu fracassei. Pastor, mas eu fiz aquilo e não deu certo. Queridos, não existe fracasso. Entenda isso. Existe feedback. Eu gostei muito dessa frase que eu ouvi esses dias. Não existe fracasso, existe feedback. O que é feedback? É um retorno. É uma resposta ao que você fez. E o que você vai fazer? Quando nós entendemos que é um retorno à resposta, nós vamos analisar essa resposta e procurar fazer de uma forma diferente. Eu fui abrir uma loja e não deu certo. Mas por que não deu certo? E eu começo a fazer essa avaliação. Não, eu vou desistir de abrir loja? Não, eu vou abrir talvez com outro produto. Vou trazer uma outra oferta. Então entenda isso. Não existe fracasso, existe retorno, existe feedback. Agora pegue esse retorno e mude ele, transforme ele. Mas não desista, não desista. Deus tem um projeto com a tua vida. Deus tem sonhos com você. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que ele quer e ele tem o prazer de te levar à vitória. Então não desista. A segunda atitude que Pedro nos ensina é permanecer firmes na fé. Em Efésios, capítulo 6, versículo 13, fala sobre a armadura de Deus. E diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha só o que eu aprendo com esse versículo. Primeiro, a armadura não é para você guerrear. Algumas pessoas falam assim, eu vou colocar a armadura, eu vou guerrear no mundo espiritual. Não. A armadura aqui é para você resistir.
é para você permanecer. É como você fosse colocar uma armadura e as flechas, as lanças, elas vão vir contra você. Mas a armadura de Deus não vai permitir essas flechas, essas lanças ultrapassarem a armadura e te atingir. A armadura de Deus, queridos, é saber, né, que você vai passar por lutas. Nós passamos por adversidades, é inevitável você não passar por adversidade. Mas entenda bem, quando nós temos a armadura de Deus, ela vai vir, claro que vai vir. Mas o Senhor, Ele vai nos proteger. Ele vai nos cobrir com o seu sangue. Por isso que nós precisamos vestir essa armadura de Deus. Ter fé, colocar o capacete, né? Para que os dardos inflamados, né? Ele também não ultrapasse o escudo da fé. Colocar o capacete, colocar o cinto, a sandália. Queridos, você precisa estar uniformizado com o uniforme de Deus. E isso vai te proteger. Então depois você use o seu tempinho, vá lá, Efésios capítulo 6, pegue esse capítulo, leia, estude ele e procure ver na sua vida, talvez alguma área da sua vida precisa ter um dos aparatos dessa armadura. Talvez seja o capacete, talvez seja o escudo, talvez seja a sandália, o cinto, não sei. Mas talvez está te faltando alguma coisa. E o inimigo ele está te atacando, por isso que ele está te atingindo, por isso que você está sofrendo, por isso que você está sentindo dor. Porque talvez você está vulnerável nessa armadura. Então, queridos, vista a armadura de Deus, porque o Senhor ele vai te fazer vitorioso. Mas eu também aprendo aqui que nós precisamos esgotar as nossas soluções. Porque ele fala aqui, né? Para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Querido, tem muita coisa que nós temos que fazer. Às vezes nós falamos, não, Deus vai fazer, amém, eu creio. Mas Deus ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Aí sim ele vai fazer. Deus ele faz o milagre. Mas aquilo que nós precisamos fazer, temos que fazer. Eu não vou estudar e Deus vai me formar na faculdade. Como? Como isso? Isso não é real. Mas se você estudar, Deus ele vai te fazer lembrar aquilo que você estudou. Então entenda bem, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pagar um preço, né, de fazer a nossa parte. E depois que esgotar tudo aquilo, não tem, Senhor, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Aí sim, aí o milagre vem. Aí o sobrenatural vem, porque é assim que o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas. Queridos, o escudo da fé. Tenha fé, acredite, fique firme, não permita que as circunstâncias te paralisem. Se mantenha firme, creia no Senhor Jesus, creia na sua palavra. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Conta uma ilustração que um rapaz, ele estava fugindo de homens que queriam matá-lo. E ele começa a clamar pelo Senhor, Senhor, me ajude. E ele entrou para uma determinada, estava correndo no meio do mato, né? E ele viu ali um local que ele correu naquela direção e ficou escondido. Ele falou, Senhor, envia os teus anjos. Mas quando ele passou, né, por aquele local, ali existia uma aranha. E ele só olhava, né, na luz da lua, aquela aranhazinha fazendo uma teia. E ele falava com o Senhor, Senhor, eu não pedi para que o Senhor enviasse uma aranha, eu pedi para que o Senhor enviasse para mim um anjo para me proteger. E os homens chegando, ele ouvindo os homens chegar e conversar, e quando chegou perto daquele caminho onde ele estava, ele escondido, um deles falou assim, vamos entrar por esse caminho. O outro respondeu assim, não, aqui não entrou ninguém não, olha só, tem até uma teia de aranha aí.
Queridos, Deus, Ele é aquele que te protege, é que cuida de você. Então tenha fé. Não permita que as circunstâncias te paralisem. Pelo contrário, creia no Senhor Jesus, que Ele vai te dar a vitória. Creia no Senhor Jesus, que o Senhor Ele vai mudar o quadro ao qual você se encontra. Vai te tirar desse sofrimento ao qual você se encontra. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, são milhares de pessoas que estão nos assistindo. Eu quero nesse momento clamar a Ti, Deus, por aquelas que estão sofrendo, aquelas que não encontram solução, aquelas, ó Deus, que talvez estão até com sentimento de morte, mas eu quero repreender, ó Deus, todo espírito de morte, todo sentimento contrário à Tua palavra, o desejo do Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nesse momento entrar pelas casas. Senhor Deus, que o Senhor possa mudar o quadro dos seus filhos, que eles possam fazer uma autoavaliação de tudo aquilo que eles estão passando e buscar, Senhor Deus, no Senhor a solução, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. Então, Pai, eu clamo a Ti nesse momento, mude a história dos Teus filhos. Pai, que nós possamos ouvir testemunhos de milagres, do Teu sobrenatural, e que toda ansiedade, todo medo, toda tristeza seja colocada em Suas mãos. E o Senhor, ó Deus, é aquele que vai fazer cumprir a Sua palavra na vida dos Seus filhos. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada casa, a cada irmão, e que eles venham compartilhar essa mensagem, para que outras pessoas também sejam edificadas pela Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer porque você tem compartilhado o programa com tantas pessoas. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa semana e até o próximo programa Pão da Vida. Que Deus abençoe e que a graça do Senhor ela venha inundar a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.